Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Algoritmo e Lógica de Programação. E hoje nós vamos aprender sobre a ferramenta Scratch. Perceba que eu digitei aqui no Google este termo Scratch, você pode fazer o mesmo aí no seu navegador de preferência. E este primeiro link que vai aparecer aqui do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é ele que nós queremos. Eu vou então clicar sobre ele. E aí a interface que vai aparecer é essa interface aqui, Scratch. É uma linguagem de programação criada com o objetivo de ensinar programação para crianças, para adolescentes, mas na verdade ela pode ser utilizada para ensinar os primeiros passos na programação de computadores para qualquer um, independente da idade, que esteja aí dando os primeiros passos, que está aprendendo a programar. Se você não tem uma conta aqui neste site, eu recomendo fortemente você criar uma conta. Se você tiver uma conta, você pode fazer login aqui com seu nome de usuário e a sua senha. Se não, você pode clicar aqui em aderir e aqui então você vai seguindo passo a passo, observando as mensagens que ele vai mostrando para você criar a sua conta. É importante que você informe o e-mail corretamente, porque ao finalizar o cadastro, ele vai enviar um e-mail para ativar a sua conta. Então você precisa acessar esse e-mail. Eu vou dar aqui um voltar, mas se você não quiser criar uma conta, não tem problema. Você consegue utilizar a ferramenta sem criar uma conta. Qual que é a diferença? Você não vai conseguir salvar tudo que você fizer aqui, porque você não vai estar logado com um perfil. Para utilizar sem uma conta, basta clicar aqui em Criar, neste menu superior. Eu vou então clicar aqui, Criar, e aí nós vamos então para a nossa área de trabalho. A ferramenta é completamente online, então vai depender um pouquinho da sua internet, talvez demore um pouquinho para carregar. Perceba que a primeira vez que você acessa a ferramenta, ele já traz aqui um pequeno tutorial. Se você der um play aqui, perceba que é um vídeo que nós temos aqui. Esse vídeo está em inglês, mas ele tem a legenda em português. Então ele já vai te guiando por uma série de pequenos tutoriais apresentando aí os principais recursos da ferramenta. Eu vou fechar e aí nós vamos aprendendo aos poucos os vários recursos que nós temos aqui. Hoje nós vamos conhecer o básico da interface. Perceba que aqui nessa área central é a nossa área de trabalho, é aqui que nós vamos construir os nossos programas. Aqui à direita nós temos o principal personagem do Scratch, que é esse gatinho. Você pode clicar sobre ele e arrastar para onde você quiser ir na tela. Você também pode aumentar essa tela aqui, clicando novamente aqui para fechar, e aí você pode aumentar também ou reduzir clicando nestas opções. Este aqui é o padrão. E aqui à esquerda, perceba que nós temos inúmeras barras de tarefas. Perceba que aqui no meu, tudo está em inglês. Nós podemos alterar, clicando aqui neste globinho, e aí nós temos aqui muitos idiomas. Basta então você pesquisar o idioma, no meu caso aqui, português brasileiro, e aí automaticamente ele vai trocar, ele vai alterar para o idioma português. Às vezes ele carregou o tutorial aqui novamente, eu vou fechar. Às vezes, dependendo do navegador que você está utilizando, ele dá uma travadinha e ocorre alguns problemas na hora de fazer a tradução. Então, escolhido o português, você dá um atualizar aqui na página e aí ele carrega a página corretamente. E aí perceba que agora todas as nossas instruções estão em português. Mova 10 passos, gire 15 graus, vá para posição aleatória e perceba que tem uma setinha. Se você clicar aqui, perceba que nós temos duas opções, posição aleatória, ponteiro do mouse. Isso tudo aqui, perceba que nós temos muitas instruções aqui. Todas essas instruções aqui, azulzinhas, estão na aba Movimento. Perceba que se eu clicar na aba Aparência, eu tenho um novo conjunto de instruções. O mesmo se eu clicar em Som, Eventos, Controle, e aí perceba que nós temos uma
infinidade de instruções aqui. E todas essas instruções nós podemos utilizar para programar esse nosso gatinho. E aí, como nós temos esses vários bloquinhos, a tarefa de programar aqui ela é muito semelhante a uma tarefa de montar um quebra-cabeça. Eu vou clicar sobre esta instrução, mova 10 passos, vou arrastar aqui para a nossa área de trabalho e vou soltar ela aqui. Agora, observe o nosso ator, observe o gatinho, o que vai acontecer quando eu clicar com o mouse sobre a instrução mova. Perceba, você está observando que ele está se mexendo? E aí ele está se mexendo ou se movendo uma quantidade fixa, nesse caso 10 passos. O que vai acontecer se eu colocar 5? Eu vou clicar novamente sobre a instrução, perceba que agora ele vai bem mais devagar. E se eu colocar 50? Perceba que agora ele está quase que saltando, ele está se movendo mais rápido. Mas não é muito interessante para rodar o nosso programa eu ficar clicando sobre a instrução. Eu vou trazer o nosso gatinho para cá de novo. Será que tem uma forma mais fácil então de ativar, de executar o nosso programa? Eu vou então apagar esse programinha aqui. Como que eu faço isso? Eu vou clicar sobre ele, vou segurar e vou soltar ele aqui à esquerda novamente. Perceba que ele sumiu. Agora nós podemos então utilizar uma outra forma para rodar o nosso programa. Quando a gente passa o mouse sobre essa bandeirinha verde, ele exibe para a gente o texto ir. Esse ir significa exatamente rodar, executar o seu programa. E se você quiser finalizar o seu programa, aqui do lado nós temos o botão pare. Como que eu ativo essa bandeirinha então? Nós vamos aqui na abinha eventos e aí perceba que o primeiro bloquinho que nós temos aqui é quando a bandeirinha for clicado. Eu vou arrastar ela e vou soltar essa bandeirinha aqui no meio. Perceba que aqui as coisas são muito intuitivas. Quando a bandeirinha for clicado, que bandeirinha? Essa daqui. Então, quando a bandeirinha for clicada, eu vou fazer alguma coisa, o que eu colocar aqui abaixo. Então, isso é um evento. E aí perceba que este bloquinho está justamente na aba evento. Então, toda vez que você quiser algo relacionado a evento, provavelmente ele vai estar aqui em evento. Perceba que nós temos outros eventos aqui, quando a tecla for pressionada. E aí perceba que tem uma setinha, espaço. Se eu clicar aqui, nós temos inúmeras teclas. Nós temos aqui praticamente todas as teclas do nosso teclado. Seta para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Qualquer tecla, tecla A, tecla B, C. Então, por aqui, você pode arrastar essa instrução para cá. E, por exemplo, quando a tecla A for pressionada, nós então podemos fazer alguma coisa aqui. Tem outra forma? Tem outra forma. Olha a terceira. Quando este ator for clicado. Eu vou arrastar ela aqui e vou colocar aqui. Ah, mas que ator? Perceba que o gatinho está aparecendo aqui. Por quê? Significa que o gatinho está selecionado. Perceba que ele está em azul aqui. Então, tudo que eu estou construindo aqui é referente a este gatinho. Então, quando este ator for clicado, que ator? O nosso gatinho. E aí vamos então começar a programar o nosso gatinho. Quando a bandeirinha for clicada, eu vou colocar aqui a instrução de movimento, aquela que nós já tínhamos testado. Eu vou então mudar para a abinha movimento, vou clicar sobre a instrução mova 10 passos, vou arrastar e quando eu aproximar essa instrução da instrução quando a bandeirinha for clicada, perceba que funciona como que um ímã. Uma atrai a outra. Então eu vou juntar as duas. Significa que quando a bandeirinha for clicada, o meu ator vai mover 10 passos. Nesta outra eu vou fazer algo diferente. Quando este ator for clicado, eu quero que ele diga olá. E aí para ele dizer olá, perceba que eu vou fazer uma alteração momentânea na aparência dele. Vai ter alguma coisa desenhado aqui na tela, um balãozinho com o texto
olá. Então, eu vou mudar para a abinha aparência. E aí perceba que nós temos vários bloquinhos aqui. Por enquanto eu vou pegar este aqui, diga olá por 2 segundos, vou clicar e vou arrastar ele. E novamente, perceba que ele é atraído, ele se encaixa perfeitamente aqui abaixo. E aí eu não vou fazer nenhuma alteração. Eu vou deixar esse texto aqui, olá, por 2 segundos. Agora eu vou nesta terceira aqui. Quando a tecla A for pressionado, o que eu quero fazer? Se você olhar aqui nesta aba Fantasia, o nosso gatinho tem 2 fantasias. Nós estamos com essa primeira aqui, mas ele tem outra, essa daqui. Nós podemos alterar a fantasia. E aí como que nós fazemos isso? Alterar a fantasia é trocar a aparência, como ele está desenhado na tela. Então, ainda aqui na abinha Aparência, nós temos Próxima Fantasia. Eu então vou clicar e vou arrastar este bloquinho e vou soltar ele aqui. Perceba que este ator ele possui 3 programações diferentes aqui. Quando eu clicar sobre a bandeirinha, ele vai mover 10 passos. Quando eu pressionar sobre o ator, ele vai dizer olá. E quando eu pressionar a tecla A no meu teclado, ele vai trocar para a próxima fantasia. Vamos ver se funciona? Eu vou clicar na bandeirinha, ele se moveu. Perceba que cada vez que eu clico na bandeirinha, ele move 10 passos. E se eu clicar sobre ele? Perceba que eu vou clicar em cima do nosso ator agora. E aí ele vai exibir olá por 2 segundos. Depois a mensagem sumiu. Perceba que enquanto o nosso programinha está executando, ele fica com uma borda amarela. E o nosso botão de parar fica vermelho. E aí nós podemos então parar o nosso programa. Por fim, eu vou pressionar agora a tecla A aqui no teclado. E aí perceba que ele trocou de fantasia. Cada vez que eu pressiono a tecla A, ele então vai para a próxima fantasia. Eu coloquei estes 3 bloquinhos aqui para você perceber que você pode criar vários bloquinhos de programação para o mesmo ator. Então, se a tecla A for pressionado, faz alguma coisa. Se o ator for pressionado, faz algo diferente. Se a bandeirinha for pressionado, faz algo diferente. E aí você pode ter, então, inúmeros bloquinhos para um mesmo ator. Só que aqui eu vou utilizar apenas um. Então, eu vou arrastar este aqui para a esquerda e vou removê-los. Vou deixar apenas este aqui. E aí perceba que quando eu clico sobre o ator, nada acontece. Quando eu aperto A agora, nada acontece, porque eu removi os bloquinhos que nós tínhamos aqui. Agora só acontece alguma coisa quando eu pressiono a bandeirinha. E agora vamos imaginar o seguinte desafio. Eu quero que o gato vá caminhando até tocar na tela. Na aula anterior, em fluxograma, nós já vimos como fazer um teste lá em fluxograma. Como que eu faço um teste aqui? Nós vamos ver aqui uma forma. Perceba que se eu coloco aqui 50 ao invés de 10, quando eu pressiono a bandeirinha, ele dá um salto muito grande, então não fica interessante. Vamos deixar 10, e aí o que é que nós podemos fazer? A princípio, talvez a ideia mais lógica é, eu vou colocar outras instruções, mova 10 passos. Vou colocar 5. E aí vai acontecer algo bem interessante. Perceba que eu vou colocar o nosso gato aqui na esquerda e eu vou clicar sobre a bandeirinha. Você conseguiu ver ele dar 5 passos? Não, né? A impressão é que ele saltou de uma vez. E por que isso acontece? Porque nós estamos utilizando a instrução mova uma após a outra, sem nenhuma pausa. E o computador executa isso de forma tão rápido que os nossos olhos não conseguem perceber a diferença. Na nossa percepção, parece que ele deu um salto. E aí, como que a gente faz então para melhorar isso? Nós vamos aqui na abinha Controle. Perceba que aqui na abinha Controle, a primeira instrução ou o primeiro bloquinho é espere 1 segundo. Eu vou clicar, vou arrastar e após cada instrução mova,
eu vou colocar uma instrução espere 1 segundo. Vou fazer isso para cada uma. Perceba que agora eu vou mover 10 passos e esperar 1 segundo. Mover 10 passos e esperar 1 segundo. Isso vai dar a sensação de que o movimento do nosso ator está um pouco mais realista. Perceba, eu vou clicar na bandeirinha e agora nós conseguimos observar, nós conseguimos enxergar o gatinho se movimentando. Eu vou puxar ele para cá novamente. E aí uma outra forma, eu preciso ou eu quero repetir. Eu quero que o gato agora se mova 10 vezes 10. Eu tenho aqui 5. Eu preciso ficar arrastando uma por uma? Não. Eu vou clicar sobre esta bandeirinha com o botão direito e vou escolher a opção duplicar. Perceba que ele duplicou esse trecho. Então eu vou colocar ele aqui abaixo. Quando eu faço isso, quando eu clico, perceba que ele já roda o nosso programa. Eu vou parar, vou colocar o nosso gatinho novamente aqui e vou clicar sobre a bandeirinha. Perceba que agora o nosso gatinho vai se movendo de forma um pouco mais realista. Mas ainda assim, talvez você esteja falando aí, ou pensando, não tem nada realista aqui, ele está se arrastando. E realmente ele está se arrastando. E por que ele está fazendo isso? Porque em nenhum momento eu pedi para que ele trocasse a fantasia. Eu mostrei aqui que o gatinho possui 2 fantasias. Então, se ele trocar, se ele alternar entre uma e outra, dá uma sensação um pouco mais realista. Então, eu vou pegar esse trecho aqui, vou jogar fora. E agora eu quero trocar a fantasia. Vou em aparência, vou pegar próxima fantasia e vou colocar aqui, após mova 10 passos. E aí observa o que vai acontecer. Ele vai se mover e vai trocar a fantasia. Só que agora é esse processo que eu quero repetir. Então eu vou clicar com o botão direito, duplicar e vou construir um outro bloco aqui do lado. 2, 3... E agora eu vou pegar esse bloco grande. E agora eu vou finalizar e vou arrastar esse bloco e vou colocar aqui. Perceba que agora o movimento do nosso gatinho vai ficar mais realista. Ele se move um pouquinho, troca a fantasia, espera 1 segundo, move de novo, troca novamente a fantasia. Mas perceba que esse pouco que ele se moveu, olha o tanto de instruções que nós colocamos. Será que não tem uma forma mais eficiente? Com certeza tem. Perceba que o que nós estamos fazendo aqui basicamente é a repetição de instruções. Perceba, nós estamos movendo 10 passos, trocando para a próxima fantasia e esperando 1 segundo. É basicamente isso que nós estamos fazendo. Perceba, são bloquinhos de 3 instruções que estão sendo repetidos. Eu vou jogar esses bloquinhos todos para a esquerda, vou apagar esses bloquinhos. E aí imagine comigo, se nós estamos apenas repetindo essas instruções aqui, mover, trocar fantasia e esperar, será que eu não consigo repetir elas por uma determinada quantidade de vezes? 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes? Isso aqui seria um tipo de controle, concorda comigo? Você quer controlar a execução dessas 3 instruções. Vamos procurar aqui um controle. Será que tem alguma coisa? Opa! Olha, nós já temos um repita aqui. Então vamos colocar esse repita aqui. Perceba que ele também é atraído, então ele já se encaixa ali. Este bloquinho nós podemos colocar dentro da instrução repita. Perceba que ele vai se encaixar perfeitamente. E aí, repita quantas vezes? Aqui está 10 vezes. Vamos ver o resultado. Perceba que o movimento parece que está lento, ainda está indo muito devagar. O que nós podemos fazer? Bom, a primeira coisa, a gente pode diminuir essa quantidade de segundos. Vamos colocar aqui 0,2 segundos. Apenas uma breve pausa para a gente perceber que ele parou. Será que isso vai tornar o movimento dele mais rápido? Vamos ver. Opa, agora parece que o nosso gatinho está correndo.
Só que 10 vezes ele ainda não chegou no final, à direita da nossa tela. Vamos colocar aqui 50. O que vai acontecer se eu colocar 50 vezes? Eu alterei aqui a quantidade para 50 e eu vou agora pressionar a bandeirinha. Perceba que ele está se movendo bem mais rápido. Na verdade, esse gatinho parece estar usando muleta, né? Mas perceba que isso não é interessante, ele praticamente sumiu da nossa tela. E aí, como é que eu faço para ele voltar agora? Aqui nós podemos clicar sobre ele e puxar ele de volta para o centro aqui da tela, ou para o canto esquerdo. Mas eu quero que ele volte. Quando ele chegar aqui no final, eu quero que ele volte. Como que eu faço para ele voltar? Será que tem algum teste? Bom, eu nem preciso procurar muito. Novamente, perceba que a gente está querendo controlar o movimento do gatinho. Então, nós já estamos aqui na abinha Controle. Perceba que nós já temos aqui um C. C é então. O que significa isso aqui? Eu vou arrastar e vou soltar ela aqui. Se alguma coisa acontecer, então faço o que tiver aqui dentro. E aí, o que eu quero testar? Eu quero testar aqui se ele tocou na borda. Isso lembra um pouco a ideia de sensor. Concorda comigo? Nós temos aqui uma abinha Sensores. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Olha, tocando em ponteiro do mouse, mas não é ponteiro do mouse que nós queremos. O que tem aqui dentro? Vamos clicar aqui para ver. Borda. Olha, é exatamente o que nós queremos. Se tocando em borda, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa instrução. Perceba que a forma geométrica que nós temos aqui, ela é exatamente essa forma geométrica aqui. A única diferença é que ela está esticada. Ou seja, esse elemento ele se encaixa aqui dentro. Tá vendo que quando eu aproximo, ele fica num tom circulado de branco. Eu então vou soltar ele aqui dentro. E aí perceba que ele se encaixou perfeitamente. E eu vou clicar aqui, eu vou trocar o ponteiro do mouse para borda. Então, se tocando na borda, perceba que é uma pergunta. E uma pergunta vai ter uma resposta verdadeiro ou falso. Se tocando na borda, se for verdadeiro, então faz o que tiver aqui dentro. Agora, se tocar na borda, o que eu quero fazer? Eu quero fazer ele girar, ele voltar e começar o caminho oposto. Bom, isso tem ideia de movimento, certo? Vamos olhar aqui na abinha Movimento. Perceba que nós temos aqui um gire. Bom, nós podemos girar 180 graus. Se ele está indo para a direita, eu faço ele vir para a esquerda. Será que vai funcionar? Vamos testar. Eu vou arrastar esse gire e eu vou alterar. Eu não quero 15 graus, eu quero 180. Se ele estava indo para a direita, eu quero que ele comece a ir para a esquerda agora. Feito isso, agora eu lanço para você uma pergunta. Aonde que eu coloco esse bloquinho? Aqui embaixo? Fora do repita? Na verdade, não, porque olha só. Nós queremos verificar se ele toca na borda enquanto ele está caminhando, certo? E ele está caminhando aqui dentro do repita. Quando o repita terminar, isso aqui vai ser feito uma vez só. E aí perceba o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui para rodar o nosso programa. Ele vai ir bem rapidinho até a direita e ele não vai identificar a borda enquanto não terminar o para. Perceba, ele finalizou. Quando chegar no final, perceba que ele virou. Só que ele virou só depois que a nossa repetição terminou. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele vire quando ele tocar na borda, para ele continuar caminhando para o lado oposto. E ele virou de cabeça para baixo. Eu não quero que ele vire de cabeça para baixo. Eu quero que ele vire da esquerda para a direita. Como que eu faço então para que ele consiga virar para a esquerda e direita e não para cima e para baixo? Perceba que a ação de virar é um movimento, certo? Será que tem algo mais de movimento? Se a gente procurar aqui, perceba que mais aqui abaixo nós temos defina o estilo de rotação para. E aí nós temos aqui umas opções. Esquerda, direita, não rotacionar e rotação completa. Perceba que rotação completa foi exatamente o que ele fez aqui. Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar essa instrução e colocar aqui no início, antes da nossa repetição. E eu vou dizer para definir o estilo da rotação para esquerda e direita. Só que agora eu preciso consertar o meu gatinho. Como que eu faço para consertar o meu gatinho? Eu venho aqui em direção, perceba que está menos 90. Eu clico aqui, perceba que por aqui eu consigo mudar a posição do nosso gatinho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não estou vendo o gatinho, então eu vou trazer ele aqui para o meio da tela, vou clicar aqui e aqui agora eu posso então colocar o nosso gatinho novamente em pé. Só que aí vai ser 90, ele estava em menos 90, vamos colocar em 90. Pronto. Se você tiver dificuldade de localizar o 90 aqui, você pode vir aqui e digitar a posição aqui dentro. Perceba que o valor que você digitar aqui é a inclinação que vai ser aplicada ao gatinho. Vou colocar então 90, vou puxar ele novamente aqui para o canto, coloquei então, defina o estilo de rotação para esquerda e direita. E agora, como nós já descobrimos, eu quero então que ele verifique a borda a cada vez que ele se mover. Então eu vou colocar aqui dentro. Qual será o efeito agora desse nosso programinha? Eu vou novamente clicar na bandeirinha. Perceba que o nosso gatinho está correndo para a direita. Quando ele tocar na tela, perceba que ele já virou agora para a esquerda e aí continuou o movimento. Nós poderíamos fazer o gatinho andar até ficar tonto. Aqui em controle, perceba que além do repita uma determinada quantidade de vezes, nós temos o sempre. Então nós podemos, por exemplo, retirar tudo que está aqui dentro, colocar dentro do sempre. Eu então vou arrastar esse aqui para a esquerda, vou jogar ele fora e vou então colocar este bloquinho aqui. Perceba que os nomes são bem intuitivos. Sempre, ou seja, ele vai ficar executando isso aqui até a gente parar. Eu vou então rodar o programinha aqui e aí perceba que ele vai ficar executando até que eu pare o programa, até que eu pressione este botão vermelho, pare. E aí nós fizemos então o nosso gatinho andar da esquerda para a direita infinitamente. Perceba que na programação o que nós temos aqui é chamado de loop infinito. Por quê? Porque vai rodar sempre. Aqui na programação não tem nenhuma condição de parada. Apenas eu, enquanto usuário, posso vir aqui e pressionar o botão de parar, finalizando dessa forma o programa. Não se preocupe se foi muita informação. A intenção dessa aula era apenas mostrar o ambiente, apresentar a interface, o nosso ator e como que a gente utiliza esta ferramenta para programar, para criar ações aqui para o nosso gatinho através da junção de bloquinhos. E aí perceba que nós temos uma infinidade de bloquinhos, então nós podemos fazer muita coisa aqui. E ao longo do nosso curso nós resolveremos muitos algoritmos aqui, utilizando esta ferramenta. Eu recomendo fortemente que você se inscreva, que você crie uma conta. A principal vantagem é que, além de ser gratuito, tudo que você construir vai ficar salvo no seu perfil. Então, quando você quiser consultar um problema que você já fez, que você já resolveu, basta você acessar o seu perfil e encontrar lá a solução que você já tinha construído. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer o Portugal, uma linguagem de programação em português. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, pressione o sininho para ativar as notificações. Dessa forma, o YouTube vai te notificar sempre que uma nova aula for lançada. Ajude o canal a crescer. Compartilhe as aulas que você está fazendo nas redes sociais. Isso vai ajudar a atrair os seus colegas e novos estudantes para aprender programação junto com a gente. Até a nossa próxima aula.